Mais Esperto que o Diabo, o livro mais lido no Brasil. É uma obra que vai para 100 anos de existência. Um livro longo. Às vezes dá uma preguiça de seguir adiante. Qual é a proposta? Você lê comigo. E aí a gente lê junto, comenta, discute, propõe exemplos, diversifica e continua a leitura. Assim vamos juntos até o final. Mais Esperto que o Diabo, leitura comentada. É isso que estamos fazendo. Valeu! Meus amigos, a confissão continua. E o Napoleão pergunta, se essa sua confissão parasse exatamente aqui, todas as suas afirmações seriam perfeitas. Mas felizmente, para milhões de suas vítimas que ganharão a liberdade devido à sua confissão, esta entrevista continuará até que você tenha me fornecido a arma que eventualmente ajudará milhões de pessoas a combaterem a sua dominação por meio dos seus medos e superstições. Lembre-se, Sua Majestade, a sua confissão recém começou. Depois que eu arrancar de você uma descrição completa de todos os métodos pelos quais você controla as pessoas, eu o forçarei também a dar a fórmula pela qual o seu controle poderá ser quebrado por vontade própria. É verdade que não estarei aqui tempo suficiente para derrotá-lo, mas as palavras publicadas que deixarei serão imortais, porque elas contêm a verdade. Você não teme a oposição de nenhum indivíduo, pois sabe que será por um breve período de tempo, mas teme a verdade. Você tem medo da verdade e nada mais, pois a verdade lentamente, mas de forma definitiva, vai dar aos seres humanos a liberdade de todos os tipos de medo. Sem a arma do medo, você seria inofensivo e completamente incapaz de controlar qualquer ser humano. Isto é verdadeiro ou falso? É muito interessante porque, de novo, aqui você tem um elemento clássico da filosofia que é justamente a investigação dos problemas existenciais maiores, né? E isso me faz lembrar de Epicuro. Epicuro tinha 4 remédios, tetrafármacon, 4 remédios. E desses 4 remédios, você tem pelo menos 3 relacionados ao medo. O medo da morte, e ele então se esforça para mostrar que o medo da morte é uma estupidez porque não haverá encontro com a morte. Ou você está e a morte não, ou ela está e você não mais. Portanto, não há que temer aquilo que não vai ser encontrado. Poderíamos até dizer que se antes de você nascer nada aconteceu, ou melhor, muita coisa aconteceu, mas nada tinha a ver com você. Depois que você morrer, muita coisa vai acontecer, mas a matéria segue viagem, a vida segue viagem. Ela só se alimenta do seu corpo enquanto você tiver matéria orgânica de boa qualidade para abastecê-la e alimentá-la. Quando ela vê que coisa começou a apodrecer, ela te abandona. E aí ela sai correndo do cemitério para a maternidade, em tempo ainda de pegar o primeiro bebê e começar a devorá-lo aos poucos. Então o medo da morte é o medo de Deus, e Epicuro tem uma teoria interessantíssima, diz que os deuses existem, mas que eles têm mais com o que se preocupar do que os nossos infortúnios. E aqui eu peço para você procurar fotos de astronomia. Já a Terra no sistema solar já é meio insignificante. O sistema solar no braço de Órion da Via Láctea desaparece. Você precisa achar com lupa. E a Via Láctea no seu conglomerado de galáxias desaparece de novo, ainda que ela tenha milhões de estrelas e sistemas solares. E o nosso conglomerado de galáxias é apenas um entre muitos conhecidos. Isso só da parte visível do universo. Você acha mesmo que Deus pode estar preocupado se o seu cotonete deixou um pedaço de algodão dentro da sua orelha quando você foi limpar hoje de manhã? Perguntou Epicuro. Não é verdade.
Não creio que ele tivesse perguntado isso, porque não havia cotonetes em tempos de Epicuro. Mas eu recomendo a aquisição de cotonetes japoneses pela internet. Cotonetes Nakamura, cotonetes em forma de parafuso. Como eles fazem eu não sei, mas o algodão vem em forma de parafuso assim. Então ele tem várias oportunidades de limpar em vários níveis de profundidade e nunca deixa nada dentro da orelha. Não sei se Deus está muito interessado nos cotonetes Nakamura. Não sei também se ele está interessado se você engordou um pouquinho da semana passada para essa. Que, vixe, mesmo que ele possa estar em todas as partes, mesmo aqui perto haveria coisas mais relevantes do que a sua orelha para se preocupar. Ora, se os deuses não estão nem aí com você, diz Epicuro, ter medo deles é de uma estupidez sem limite, porque o medo azeda a vida, né? O medo azeda, nossa, eu vou pro inferno, né? Medo azeda a vida. Talvez nesse quesito já tenha azedado mais do que azeda hoje, mas sem perceber, a gente está o tempo inteiro curvado por ensinamentos. A dona Nilza vira e mexe, não deixa comida no prato porque Deus castiga. Eu vi isso a infância inteira, então até hoje eu como mais do que eu preciso. Posso te garantir que no meu caso não é bem por medo de Deus, é gula mesmo. Epicuro também fala do passado e do futuro, né? E é claro que é uma grande bobagem. O passado não é mais, o futuro não é ainda. Tudo que temos é nesse instante. É nesse instante que lembramos do que aconteceu e chamamos de passado. É nesse instante que projetamos o que vai acontecer e chamamos de futuro. Desde a hora do almoço até o que faremos numa espécie de escalonamento de anos da morte previsível. Hoje em dia, por conta da medicina, mais ou menos aceita-se que até os 80 tem que viver. Depois, a coisa vai meio ao sabor da particularidade de cada vivente, mas até os 80 dá para aguentar. Eu estou caminhando para os 60 e eu estou no último quarto. Você vai fazer da sua vida nos últimos 20 anos? Considerando que organicamente a decrepitude é avançada, resta estrategicamente investir na alma. Não que eu seja fantasticamente afeito a leituras avançadas e grandes desenvolvimentos do intelecto, nada disso. Sempre desconfiei de tudo que é muito grandioso. Isso é para as pessoas grandiosas e posso lhes garantir, não há muitas. É que, vamos combinar, tem uma hora que a leitura de um bom livro, tomar um bom vinho num dia frio é o que dá para fazer. Quando as grandes orgias já não cabem mais por falta de tônus, resta mesmo amputar as veleidades eróticas com um machado de Assis. Como você vê, o medo nos apoquenta a vida o tempo inteiro. A porrinha, como dizia meu pai. O medo amarga a vida, amputa, amordaça. Aqueles cuja felicidade estão vinculadas ao que os outros pensam dela, nossa. Você imagina quando você coloca seu perfil num lugar e tal, você tem não sei quantos seguidores e piriri, pororó, e a sua felicidade depende de estar sendo elogiado o tempo inteiro. O que resta a você? Agradar as pessoas que elogiam o tempo inteiro. Você é um escravo. Quem é você? Aquele que agrada. E você acaba pensando em função do que agrada. E se não pensa, acaba dizendo pensar em função do que agrada. E aí a vida perdeu toda a sua autenticidade. Você se dissolveu na necessidade de agradar, porque viciou-se em joinha, viciou-se em likes. Digo isso, eu falo você porque é uma força de expressão, comigo igual. Claro que nessas coisas de filosofia a gente se mete a ensinar o que os outros pensam, e os outros pensam coisas opostas, contraditórias. Imagina, eu já dei aula de pensadores liberais, ditos de direita, e aula de Marx, Engels,
Como é que eu posso agradar a mesma pessoa dizendo coisas opostas? Como elas não discernem que eu só estou explicando o outro, amputa-se o vídeo e aquilo que eu disse, segundo Marx, cai fora. E aí entra depois da vírgula. E aí eu me pego dizendo que a infraestrutura econômica e a exploração da do proletariado pela burguesia determina as ideologias hegemônicas e não sei o quê. Quando, na verdade, se eu tivesse inteligência e lucidez para dizer isso, mas não, é Marx, meu amigo. E aí, bom, apanha-se daqui, apanha-se de lá, até ficar cascudo o suficiente, isto é, sábio, para não se incomodar mais. E aí é libertador, porque há estratégias, como por exemplo, não olhar. Essa eu adoto regularmente, não quero saber. Ah, não sei quem disse que você é um demente. Opa, não quero saber. Quem está por perto de mim está desautorizado a vir me contar. Para o bem e para o mal, para os elogios e para as críticas. Não quero saber. Porque o elogio e a crítica, no final, são só dois lados da mesma moeda. O mesmo fã incondicional, enlouquecido, etc., é o primeiro a atirar a pedra quando o calo dele for pisado. O que tudo isso tem com Napoleão Hill? Nada. Mas eu achei legal dizer. Por quê? Porque, como ele perguntou para o diabo, sem o medo você não agiria? E o diabo disse que sim. Então eu achei que você poderia gostar de uma reflexão sobre os medos. E é uma reflexão entre milhões de reflexões possíveis. Quando você tem uma relação íntima, você sabe, é muito pouco provável que num casal, duas pessoas, dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher, o que você quiser, é muito pouco provável que um goste do outro, tanto que o outro goste do um. E, portanto, é muito pouco provável que um dependa da presença do outro para ser feliz, o quanto o outro dependa da presença do um para ser feliz. E, portanto, estabelece-se costumeiramente uma relação desequilibrada, onde um fica, digamos, soberano, porque controla o outro. E o outro, dependente da presença do primeiro, se deixa escravizar. E quanto mais se escraviza, menos interesse desperta. Até que um dia recebe a notícia, alguma coisa do tipo, sabe o que é? Eu acordei hoje, olhei para o céu e me dei conta que eu não te amo mais. E o outro, rebaixado no último, recebe no chão a notícia da sua devastação. Portanto, há do que ter medo. Aí você me diz, bom, mas então o legal é se relacionar sem envolvimento. Mas aí não tem a menor graça, né? Se relacionar sem envolvimento é como administrar uma empresa. E olha que quando você administra uma empresa, às vezes você gosta das pessoas que estão por perto. Né? Fica só pagar a conta. Aí você perde o medo de ser largado em plena paixão e no lugar do medo entra o tédio absoluto de uma vida que não tem nenhuma graça. Professor, mas então o que é que eu faço? Me entrego às paixões e fico com medo? Ou vivo sem paixão nenhuma, num esquema protocolar e sem... Eu sei lá. Você acha mesmo que se eu tivesse resposta para te dar, eu viveria essa vida complicada que eu vivo? Não tenho condição de ser guru de ninguém, não consigo administrar nem o meu quarto, eu não consigo administrar nem o meu corpo, eu não consigo administrar nem as minhas ideias. Como é que você acha que eu posso te ajudar? O único jeito que eu tenho para te ajudar é dizendo que toda solução fácil para uma vida feliz é mentirosa. Porque se fosse verdadeira, já teríamos todos juntos erradicados a tristeza do mundo. Respeitaríamos todos a mesma fórmula e seríamos todos idênticos. Nada disso nunca aconteceu. Porque nunca nenhuma fórmula garantidora de felicidade funcionou na história dramática do homem sobre a Terra. Agora que nos entendemos, ô diabo,
quer dizer Sua Majestade, vamos em frente com a sua confissão. Mas antes me resolve uma curiosidade pessoal. Só vou fazer uma pergunta. Não é verdade que você controla somente as mentes daqueles que se permitiram cair no hábito da alienação? Sim, é verdade. Eu já admiti essa verdade uma dúzia de vezes. Por que você me perturba tanto repetindo essa mesma questão? Há poder na repetição, diz Napoleão. Estou forçando você a repetir os pontos principais da sua confissão de muitos modos diferentes e tantos quantos possíveis, de tal forma que as suas vítimas possam ler esta entrevista e determinar a sua profundidade pelas suas próprias experiências com você. Esse é um dos meus pequenos truques. Você aprova o meu método? Você não poderia estar preparando uma armadilha para mim com o objetivo de conseguir algo mais poderoso. Ou poderia? Estou fazendo as perguntas e você está respondendo. Vá em frente agora e confesse por que você não tem poderes suficientes para me parar de fazê-lo confessar. Quero a sua confissão para ajudar e confortar todas as suas vítimas, as quais intenciono libertar do seu controle no exato momento em que elas lerem a sua confissão. Estou sem poderes para influenciar ou controlar você simplesmente porque você encontrou o principal segredo para o meu reino. Você sabe que existo somente nas mentes das pessoas que têm medos. Você sabe que controlo somente os alienados, que se negam a usar as suas próprias mentes. Você sabe que o meu inferno é aqui mesmo na Terra, e não no mundo que vem após a morte. E você também sabe que os alienados fornecem todo o fogo que eu uso no meu inferno. Você sabe que eu sou um princípio ou forma de energia que expressa o lado negativo da matéria ou da energia, e que não sou uma pessoa com um garfo e um rabo pontudo. Você tornou-se o meu mestre porque superou todos os seus medos. Por último, você sabe que pode liberar todas as vítimas humanas que contatar. E esse conhecimento definido é que fará o maior estrago na minha estratégia de dominação. Não consigo controlá-lo porque você descobriu a sua própria mente e assumiu o controle dela. Até aí, senhor humano, esta confissão deverá alimentar a sua vaidade até um ponto crítico. Aqui, muitas palavras para dizer o essencial. Havendo domínio da própria mente, não haverá medo. Não havendo medo, não há armas para o diabo. Então, o diabo admite que não há nada o que fazer. Não há armas. O diabo só existe na mente do alienado. Não há a casa do diabo, não há a morada do diabo, não há o tempo de encontrar o diabo. O diabo já está em você, caso você não seja capaz de pensar por sua própria conta, caso você tenha medo, que de uma certa maneira nos poderia arriscar que o diabo integra o alienado. O diabo faz parte do alienado. O diabo é o alienado em suas energias negativas. Esse último dado foi desnecessário. O tipo de conhecimento que utilizei para superar você não se autocontamina com a indulgência vulgar da vaidade. A verdade, sim, esta é a única coisa no mundo que consegue manter-se acima de qualquer coisa. É interessante, o Napoleão insiste muito nessa questão da busca da verdade, que é filosófica por excelência, né? Afinal das contas, há aqui um outro ponto de tangência muito claro entre a filosofia do êxito de Napoleão Hill com muitos dos clássicos do pensamento filosófico que colocarão a verdade acima de tudo. O Epicuro tem uma definição de filosofia, alguma coisa do tipo atividade do pensamento, atividade discursiva, atividade da linguagem, que tem a verdade por meio e a felicidade por fim. Agora,
Não há que encontrar a felicidade de qualquer jeito. A felicidade prometida pela filosofia é a felicidade de pensar bem. Se você acha que estar bêbado é estar feliz, então não estamos falando da mesma coisa. A felicidade aqui é a consequência do bom pensamento, é a consequência de uma atividade elevada da alma. Veja que tudo isso é muito próximo do que nos propõe Napoleão Hill na sua fala. Vamos continuar com a confissão. O que há de errado com o princípio da bajulação? Você o usa ou não? Se eu uso, obviamente, a bajulação é uma das minhas armas mais úteis. Com esse instrumento mortal eu fisgo os peixes grandes e os pequenos. Ora, em que consiste a bajulação? A bajulação consiste num conjunto de manifestações de apreço endereçadas a alguém, mas não necessariamente verdadeiras, mas visando uma certa alegria e visando uma compensação por essa alegria. O bajulador alegra pensando em si. O bajulador propõe uma troca. O bajulador é um comerciante. Eu te digo o que você quer ouvir, pouco importa o quanto eu acredite nisso, e você me facilita a vida. Agora, claro, o problema disso, para funcionar, é que o bajulador precisa ter, pelo menos, um pouco de crença na sinceridade do apreço, o bajulado, né? E é por isso que cabe ao bajulador esmerar na hipocrisia. O bajulador é um hipócrita, mas há hipócritas diferentemente talentosos, né? Há hipócritas cuja hipocrisia salta aos olhos de qualquer um, porque tem talentos cênicos péssimos, e há hipócritas talentosos que convencem da sinceridade dos seus propósitos, mas a bajulação é sempre visando um interesse pessoal. Então o diabo diz que sim, a sua admissão me interessa, vai em frente agora e me conte como você faz uso da bajulação. Eu faço uso dela de tantas formas que é difícil saber por onde começar. Estou avisando, antes de eu responder em detalhes, que se você publicar as minhas respostas, você trará para si mesmo uma avalanche de ridicularidades na sua própria cabeça. Eu assumirei a responsabilidade. Prossiga. Bem, devo admitir aqui que você encontrou o maior segredo de como converto as pessoas para o hábito da alienação. Essa é uma admissão considerável. Vá em frente com a sua confissão e não desvie do assunto da bajulação. Sem mais conversas colaterais e sem mais enrolações nesse momento, me conte tudo sobre o que você usa a bajulação para ganhar o controle sobre as pessoas. A bajulação é uma isca de valor incomparável a todos aqueles que desejam ganhar o controle sobre as outras pessoas. Quer dizer, veja, é um artifício, é um ardil, é uma estratégia. Você desperta a alegria no outro e gera com esse outro um tipo de relação que te é favorável. Talvez porque esse outro, fragilizado, passe a depender dessa alegria que o bajulador ele oferece. Ela carrega em si qualidades atrativas para outras pessoas porque opera por meio de duas das mais comuns das fraquezas humanas, a vaidade e o egocentrismo. Há certa quantidade de vaidade e egocentrismo em todas as pessoas. Eu diria que varia muito. E é claro que quanto mais vaidoso, mais sujeito a bajulações estará o nosso herói. Em algumas pessoas, essas qualidades são tão salientes que elas literalmente servem como uma corda pela qual alguém pode amarrar-se. A melhor de todas as cordas é a bajulação. O indivíduo vaidoso, ele se enforca na bajulação. Essa é a ideia. A bajulação é a isca-chave pela qual homens seduzem mulheres. Algumas vezes, na verdade, frequentemente, mulheres usam a mesma isca para ganhar o controle dos homens, especialmente os homens que não são dominados pelo apelo sexual. Claro, porque quando o homem é dominado pelo apelo sexual, não há necessidade de mais nada. Agora, quando o cara, seja genericamente, seja individualmente, não está fisgado pelo apetite do sexo,
Aí é preciso apelar para o plano B. E o plano B pode ser a bajulação, né? Ensina o seu uso tanto para os homens quanto para as mulheres. A bajulação também é a principal isca com que os meus agentes ganham a confiança das pessoas, de quem elas procuram as informações necessárias para prosseguir na sua missão. É uma troca mesmo. Onde quer que alguém pare para alimentar a sua vaidade pela bajulação, lá estou eu colocando o primeiro tijolo para construir mais um alienado. Não alienados não são facilmente alvos da bajulação. Inspiro pessoas a usarem a bajulação em todas as relações humanas onde seu uso é possível, porque todos aqueles que são influenciados pela bajulação tornam-se vítimas fáceis do hábito da alienação. O sujeito que gosta de um puxa-saco, ele é uma presa fácil. Agora, é claro, nem todo mundo é bajulador, o que pressupõe essa habilidade, né, de distinguir quem tá fazendo esse jogo e quem pode estar querendo dizer a verdade, alertando. É preciso ser muito sábio para preferir alguém crítico, construtivo, no lugar de alguém bajulador, cínico. É muito melhor você ouvir alguém dizer: nossa, você é incrível, você, né, que texto maravilhoso, que aula incrível, do que alguém que diga: sabe o que é? Esperava mais, já vi melhores, etc. Numa certa fase da vida, a crítica construtiva é imprescindível para o aperfeiçoamento do indivíduo. Nesse sentido, eu tive 2 ou 3 professores bastante críticos e que no seu tempo me ajudaram. Já os outros eram totalmente indiferentes, em relação a mim, claro. Portanto, talvez porque eu não tenha muita coisa a oferecer, eu também nunca tive com frequência a presença de gente assim perto de mim. Poderíamos então dizer o seguinte: quanto mais você tem coisas a oferecer ou poder para influenciar quem possa oferecer, maior a probabilidade de ser alvo de bajulação. Eu fico imaginando um presidente da República, a quantidade de bajuladores que ele deve ter à sua volta. E esses bajuladores podem cercá-lo de modo a enredá-lo numa bolha, onde ele não consiga ver a realidade, de tão entorpecido que ele está pelas informações supostamente alvissareiras trazidas por um bajulador que precisa alegrar. O Napoleão pergunta: você consegue controlar qualquer um que seja suscetível à bajulação? E o nosso amigo diabo responde: muito facilmente. Bajulação é de grande importância em tornar as pessoas presas fáceis ao hábito da alienação. Com que idade as pessoas são mais suscetíveis à bajulação? Idade não tem nada a ver com a sua suscetibilidade à bajulação. As pessoas respondem a ela de uma forma ou outra a partir do momento em que elas se tornam conscientes de sua própria existência até a sua morte. Melhorando aqui a leitura. As pessoas são suscetíveis à bajulação desde que elas tomam consciência da própria existência até a sua morte. Ou seja, durante praticamente a vida toda. Por meio de que formas as mulheres podem ser facilmente bajuladas? Por meio da sua vaidade. Diga a uma mulher que ela está bonita ou que se arruma fantasticamente bem. Qual a forma mais efetiva de evitar os homens? O egocentrismo, com E maiúsculo. Diga ao homem que ele tem um corpo forte como Hércules ou que ele é um grande homem de negócios e ele perderá totalmente a faculdade da razão e ficará dominado por um sentimento egocêntrico. Pois disso você sabe o que acontece. Todos os homens são assim? Não. 2 a cada 100 homens, interessante, tem o seu ego tão sob controle que mesmo um bajulador profissional não conseguiria perfurar a sua pele, mesmo com uma faca de açougueiro. Eu, pessoalmente, acho que, eu não sei, 2 a cada 100, isso não sei, mas eu sempre achei que existem pessoas que se levam mais a sério do que outras. E a pessoa que não faz muita questão de enunciar o valor das coisas que faz, ou mais do que isso, a pessoa que não dá
mesmo muita importância para o que faz, ou se você preferir, a pessoa que não se acha, genuinamente não se acha, essa pessoa costuma estar mais preparada. E vai adiantar. Quando o sujeito se acha o máximo, alguém chega e diz que ele é o máximo, há uma dissonância orgasmática. Concordo com você, eu também acho. Agora, quando o cara sabe os limites que são os seus, chega alguém e diz, então não cola. O bajulador está desarmado. O bajulador está desarmado pelo entendimento, eu diria, pelo entendimento ponderado que o bajulado tem do seu próprio ser, do seu próprio fazer, do seu próprio existir. Como uma mulher esperta pode conseguir aplicar a arte da bajulação nos momentos de atrair os homens? Aí o diabo ficou bravo. Pelo amor de Deus, você não tem imaginação? Eu tenho que desenhar para você? Sim, tenho imaginação suficiente, mas estou pensando naqueles pobres homens do mundo que precisam entender a técnica exata com eles que podem ser bajulados para cair no hábito da alienação. Vá em frente e conte-nos como uma mulher pode fisgar homens ricos e espertos. Esse é um truque diabólico das mulheres. Mas considerando que você está pedindo a informação, não tem escolha senão revelá-lo. As mulheres influenciam os homens por meio de uma técnica que consiste basicamente em, primeiro, na habilidade de forjar um tom de voz suave e quase infantil. Segundo, na habilidade de fechar seus olhos em uma posição semicerrada, hipnotizando os homens. Isso é tudo o que há no mundo da bajulação? Não. Essa é apenas a técnica. Aí vem a razão pela qual uma mulher usa essa técnica como uma isca. O tipo de mulher que você talvez tenha em mente nunca se vende a um homem, muito menos lhe dá algo em troca. Em vez disso, ela vende a ele o seu próprio egocentrismo. Isso é tudo que as mulheres usam quando elas desejam bajular os homens? Essa é a coisa mais eficaz que elas podem usar. Isso funciona muito bem quando o apelo sexual fica em segundo plano. Isso me leva a pensar que homens grandes, fortes e espertos podem acabar sendo manipulados pelo uso da bajulação da mesma maneira como se fossem criaturas vulneráveis. Isso é possível? Se isso é possível, isso está acontecendo exatamente agora, neste minuto. Além disso, ao menos que eles sejam tão não alienados, quanto mais sedentos eles vêm, tanto mais forte a sua queda quando uma bajuladora profissional usa a sua tática com eles. Conte mais alguns dos seus truques com os quais você faz com que as pessoas se alienem na vida. Um dos meus mais efetivos instrumentos é o fracasso. A maioria das pessoas começa a se alienar na adversidade. Então logo elas encontram a adversidade. Raramente 1 a cada 10.000 permanecerá tentando após fracassar 2 ou 3 vezes. Então a gente poderia imaginar que o seu negócio é induzir as pessoas a fracassarem sempre que você puder. Isso está correto? Sim, isso está correto. O fracasso acaba com a moral, destrói a autoconfiança, liquida com entusiasmo, enfraquece a imaginação e afasta qualquer tipo de propósito definido. Sem essas qualidades, ninguém consegue permanentemente manter o sucesso em qualquer empreitada. O mundo produziu milhares de inventores com habilidades superiores àquelas de Thomas Edison, mas desses homens ninguém nunca ouviu falar, enquanto o nome de Edison se eternizará. Isto porque Edison converteu o fracasso em um trampolim para alcançar grandes resultados, enquanto os outros utilizaram o fracasso como um álibi para não produzir resultados. Na hora de apresentar Thomas Edison como um cara diferenciado, não alienado, atribuir valor positivo à sua vida, o que se destaca aqui é a glória e a celebridade. Ele ficou conhecido, os outros não. Então é sempre possível problematizar, né? Porque parte-se de uma premissa, a meu ver, muito discutível, de que uma pessoa conhecida é uma pessoa com uma vida boa. Uma pessoa conhecida pode ser até uma pessoa de sucesso, mas aqui eu estabeleço uma fronteira entre o sucesso, que é uma convenção social, e a vida boa, que é, em última instância, uma questão de intimidade. E aí, Napoleon Hill conversa com o diabo. Estamos no meio da conversa, estamos degustando desse papo. E aí ele pergunta ao diabo: escuta,
Essa capacidade que você fala para superar o fracasso sem se desencorajar, por acaso é um dos ativos do Henry Ford? Henry Ford é assim? Você vê nele esse atributo? E aí o diabo responde sim. E essa mesma qualidade, quer dizer, de não se desencorajar diante do fracasso, é o verdadeiro ativo de todos os homens que alcançam sucessos fabulosos em quaisquer aspectos de suas vidas. Todos os caras que alcançam grande sucesso são, evidentemente, os caras que não se desencorajam no meio do caminho. E por quê? Porque sempre vai ter obstáculo, sempre vai ter percalço, sempre vai ter derrota de meio de caminho, sempre vai ter incerteza, sempre vai ter, enfim, dificuldade. Se você abrir mão de continuar adiante, não vai poder chegar mesmo. Então, o cara, para alcançar grande sucesso, tem que ter apanhado muito e voltado para a briga. Apanhado muito e voltado para a briga. É o caso do João Bobo. Você bate ele e volta. E quanto mais forte você bate, mais rápido ele volta. É a tal da resiliência, meu amigo. É preciso saber apanhar e continuar. Eu até diria a você o seguinte: se o critério é esse, de conseguir apanhar muito e continuar, olha, se bobear nós vamos longe, viu? Porque em matéria de apanhar, assim, não faltam especialistas na área, né? Cada um apanha de um jeito, porque o mundo, ele realmente não alivia para ninguém. O que muda é o tipo de agressão. Haverá quem tenha uma doença grave, haverá quem veja o amado com uma doença grave, haverá quem seja humilhado no trabalho, haverá quem fracasse no seu empreendimento, né? Haverá quem não consiga fazer nada direito, tem de tudo. Então, não tem outro jeito senão não levantar e continuar andando, já sabendo de antemão que vai tomar outras. Não tem conversa, não existe. Só é tranquilo, sabe, céu de brigadeiro, não acontece nada, tá tudo sempre bem. Pessoas que falam assim, se melhorar estraga, só de longe é uma beleza. Fica do lado para você ver. Nossa, não tem quem não leve chapuletada, não tem. Por isso, não tem outro jeito. É preciso conseguir sair para a briga e continuar brigando, né? É preciso sair para a briga e continuar brigando. É preciso não se deixar abater, né? É preciso não se deixar abater. Agora, pergunto a você, se você está contra as cordas, se você está no chão e se levanta, que força é essa? Bom, a força é, enfim, o que você tem é energia vital, é de você mesmo que sai a força, não tem conversa. Agora, qual é o afeto que pode mobilizar essa energia, né? E aqui não tem outro, chama-se esperança. A pessoa resiliente é a pessoa que tem a esperança maior do que a tristeza, né? Esperança maior do que o medo. Isso é a resiliência verdadeira. É você acreditar que amanhã vai estar melhor. Então, é a esperança que supera a tristeza. Apanhei, tô no chão, tô pisoteado, mas me levanto. Me levanto por quê? Porque espero, né? Tenho a certeza que amanhã vai ser melhor. Porque se não houver essa certeza, você no chão está, no chão fica. Continua Napoleão. Essa afirmação é muito generalista, Sua Majestade. Você não desejaria modificá-la ou reduzi-la um pouco para ter mais precisão? Ele disse que sucessos fabulosos,
um grande ativo, qualquer pessoa. Aí o Napoleão quer detalhes, ele quer detalhes, né? Nenhuma modificação é necessária porque essa afirmação não é tão vasta, diz o diabo. Pesquise com precisão as vidas de homens e mulheres que alcançam sucessos duradouros e você achará, sem exceção, que o sucesso deles ocorreu na exata proporção da extensão do fracasso que eles conseguiram superar. Agora, ele realmente foi mais preciso mesmo, porque ele estabeleceu quase que uma relação matemática. Se você teve um fracasso X que você conseguiu superar, você poderá ter um sucesso Y. Agora, se você teve um fracasso Z, muito maior do que X, que você conseguiu superar, você poderá ter um sucesso K, sendo K maior do que Y. Então veja, é muito interessante isso, porque eu aqui penso com os meus botões. Se o tamanho do meu sucesso é proporcional aos fracassos que eu já vivi, nossa, ninguém me segura, meu amigo. Porque o trajetória íngreme, quantas quedas, quantas lambadas, quantas chulapadas, quanta derrota. E, no entanto, estamos aí, comentando mais esperto que o diabo. Ora, se é verdadeira essa proporção, é só correr pro abraço. Vai ser um sucesso fenomenal. Por quê? Porque o meu fracasso me credibiliza, né? O meu credibiliza foi péssimo. O meu fracasso me acredita, né? O meu fracasso me torna forte candidato a grande sucesso. Esse ainda não aconteceu, mas o histórico de fracasso, ele permite antecipar, sem erro. A vida de cada pessoa bem-sucedida clama por uma das maiores verdades que a maior parte dos filósofos já sabia. A vida de cada pessoa bem-sucedida clama por uma das maiores verdades que a maior parte dos filósofos já sabia. 2 pontos. Abro aspas. Cada fracasso traz junto de si a semente de um sucesso equivalente. Uau. Mas a semente não germinará e crescerá sob a influência de um alienado. Ela se abre para a vida somente quando está nas mãos de alguém que reconhece que a maior parte dos fracassos são somente derrotas temporárias. Não, Zé Ruela qualquer. É preciso ter o discernimento, é preciso ter a lucidez do que é fracasso circunstancial, episódico, temporário, de exceção, porque logo vem a coisa boa. Nunca, sob nenhuma hipótese, aceita a derrota como uma desculpa para alienar-se. Em hipótese alguma. Se estou entendendo corretamente, pergunta Napoleão, você está afirmando que existe virtude no fracasso. Isso não me parece razoável, porque você tenta induzir as pessoas a fracassarem se há virtude no fracasso. Por que você tenta induzir as pessoas a fracassarem se há virtude no fracasso? E o diabo diz, não há inconsistência nas minhas afirmações. O que parece ser inconsistência, na verdade, é a sua falta de entendimento. O diabo elegantemente disse, olha, né? Quer que eu desenhe? Aqui não tem incoerência nenhuma. Zé Ruela é você. O fracasso é uma virtude somente quando ele não leva uma pessoa a desistir de tentar. Induzo tantas pessoas quantas eu posso a fracassarem, porque elas vão se alienar. 1 em cada 10.000 permanecerá tentando após cair 2 ou 3 vezes. E 1 em cada 10.000, para mim, não conta. Eu trabalho com grandes rebanhos. E o grande rebanho, quando cai, fica. O grande rebanho, quando toma uma, se acovarda. O grande rebanho, quando fracassa, desiste. Então, 1 em cada 10.000
eu posso perder sem problema. Fico com o resto de muito bom grado. Não estou preocupado com os poucos que convertem os fracassos em alavancas para o sucesso, porque de qualquer forma eles pertencem à minha oposição. Também não vai adiantar, né? Eles já estão na mão da oposição, eles já estão na mão dos outros, tá certo? Eles não são alienados e por isso estão fora do meu alcance. A sua explicação clareia o assunto. Agora vá em frente e me conte alguns dos seus outros truques, por meio dos quais você induz as outras pessoas a se alienarem.